Apocalipse, capítulo 6, e versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Meus irmãos, minhas irmãs, esta palavra que está escrita aqui em Apocalipse de João, capítulo 6, e versículo 15, já começando do 6, capítulo 6 e versículo 2 em diante, o aviso do Senhor, e esse aviso está reforçado em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, onde o Senhor diz que anunciou por meio de seu anjo a João as coisas que brevemente devem acontecer. E no versículo 3 do capítulo 1 diz que o tempo está próximo. E aí o Senhor fala em Apocalipse 2:10 que o diabo lançará alguns de vós na prisão. E Apocalipse 2:23, o Senhor diz, 2:16, ele diz que ele batalhará contra os pecadores com a espada da sua boca. No 2:24, ele diz que ele se levantará. 2:23, ele diz que ele destruirá a prostituta, colocará ela numa cama, ali simbolizando, Jezabel simbolizando a prostituta, que é a religião. E no 24, ele diz que ele se levantará e matará os vossos filhos. Veja, meus irmãos, no 6, capítulo 6, versículo 2, versículo 4, versículo 6, versículo 8, aonde será aberto os selos, o primeiro selo, o segundo e o terceiro, eu não tenho dúvida de que já foram abertos. Porque o falso evangelho já está espalhado aí, que é o capítulo 2 do Apocalipse, o cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer, e tinha um arco, mas não tinha flecha. Então é uma coisa pela metade, não é algo completo, não é um guerreiro completo. Porque se ele fosse o evangelho verdadeiro, ele teria as flechas. Aí ele seria um guerreiro completo. Mas tudo aquilo que não prevém do Senhor é incompleto. Tudo aquilo que vem do inimigo é incompleto. E aí nós vemos o evangelho da falsidade, do falso profeta e da besta. No 4, nós vemos o que está sentado sobre o cavalo vermelho. Meus irmãos, as peleias, a falta de paz na terra, não tem paz. Se você tem muito dinheiro, guarda no banco, não tem paz porque o governo pode mudar a política do dia para a noite. Se você tem muito dinheiro, guarda em casa, não tem paz porque o assaltante pode te roubar. Se você não tem dinheiro, não tem paz porque pode faltar dinheiro para pagar aluguel, água, luz e comida. Se você é agricultor, você não tem paz porque qualquer momento o tempo pode virar e destruir sua plantação. Se você é um industrial, um comercial na cidade, você não tem paz porque muda a política, muda tudo e daqui a um pouco a tua empresa foi dormir bem e acorda quebrada. Não tem paz porque você vai para um país e está em guerra, vai para o outro, está sujeito a entrar em guerra. Vai para o outro, não tem paz.
As pessoas não encontram paz mais na terra. Veja, meus irmãos, é pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, genro contra o sogro. Está aí, você está vivendo isso na tua casa. As famílias em guerra, as famílias em situação crítica por falta de paz. No versículo 6, o cavaleiro preto com a balança na mão, pesando a comida, a miséria, a fome. Alguns dias atrás nós estávamos discutindo na faculdade. A metade da população do mundo, não se alimenta adequadamente. Estamos falando de 4 bilhões de pessoas, meus irmãos. A miséria está instalada. É roubo, é assalto. Todo tipo de coisa acontecendo para comprar comida, para comprar remédio, para ter água, para ter lugar para morar, para ter roupa, para ter calçado, para ter o mínimo de sobrevivência. Um roubando o outro, assaltando, tirando aquele que não é seu. Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo está em caos. Eu não tenho dúvida de que agora está se abrindo o 4º selo, porque o mundo não para de falar da Terceira Guerra Mundial. Não para de falar. Esses dias eu estava escutando uma reportagem e, segundo o especialista, diz que existe 134 guerras em andamento, seja entre países ou seja intrapaíses, dentro do país. E aqui o Senhor fala de uma destruição, meus irmãos, de uma destruição tão terrível que está a caminho da terra. Não é uma destruição por queda de meteoro, não é uma destruição por queda de planetas, não é uma destruição por queda de satélites, de astros espaciais. Não, meus irmãos. É uma destruição por causa da própria ira de Deus contra o pecado no coração do homem. É incrível, meus irmãos, o que está vindo. E mais incrível ainda que as pessoas estão cegas. Estão cegas e ficam aí nas redes sociais, correndo atrás de profecia daqui, dali, de lá. Meu irmão, acorda para a realidade. Minha irmã, acorda para a realidade. Você não tem que correr atrás de profecia de lugar nenhum. Já está a maior profecia na palavra do Senhor. É só você estudar. É só você estudar a profecia que está aqui estampada. 69 conteúdos com muitas profecias dentro. Mas por incrível que pareça, o diabo tem cegado aqueles que dizem ser filhos de Deus. Tem cegado o irmão, tem cegado a irmã, de maneira tão incrível, que você gasta mais tempo nas redes sociais, gasta mais tempo na frente da televisão, gasta mais tempo no celular, no computador, em um dia do que você lê a palavra em um mês. Em um dia você gasta mais tempo na frente da televisão do que você lê a palavra em um mês, meu irmão, minha irmã. E aí você fica correndo atrás de profecia. E aí você diz que Deus não fala contigo. Como que Deus não fala? Não seja ingrato, meu irmão. Não seja ingrato, minha irmã. Não seja ingrato.
A profecia do Senhor está em cima da tua mesa, em cima do teu balcão. A profecia do Senhor está aí, ao teu lado, ao alcance da tua mão, às vezes até ao lado da tua televisão, ou na frente, ou embaixo, ou em cima. A profecia do Senhor está aí em toda parte. Não lesse aí na Bíblia que o Senhor diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas hão de saber que houve no meio deles um profeta. O profeta é a Bíblia, meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, que está todo dia profetizando na nossa vida, aí na tua casa, aqui na minha casa, em todos os lugares, na minha casa, na sua casa. Não tem como você dizer que Deus não fala contigo, não seja ingrato, não seja ingrata. Está vindo aí essa destruição. Está a caminho, já está planejado, já está profetizado, já está determinado. Não tem como não acontecer. E você fica correndo atrás de rede social, de Facebook, de YouTube, de pregador, de cantor. Meu irmão, minha irmã, faça meu favor. Deus fala contigo aí na sua casa. Qual é o problema de que Deus não fala contigo? Primeiro, que você não lê a palavra. Segundo, que você não ora. Você perde mais tempo num dia seu do que você ora em 90 dias. Você perde 4, 5, 6 horas de tempo por dia. Em 90 dias, possivelmente, você não ora em 5, 6 horas. É só você fazer a conta, se você ora 5 minutos por dia. 5 minutos por dia, meu irmão. Veja quanto tempo você está orando por dia. Veja quanto tempo você está orando por mês, meu irmão, minha irmã. Acorde para a realidade. Acorde para a realidade. A maioria, eu acho que mais de 90% dos irmãos, das irmãs, ora 2, 3 minutos por dia. Como que você quer que Deus fale contigo? Como que você quer que Deus fale contigo? Como você quer que Deus te use? Como você quer que Deus te use na palavra, na profecia, em visão e revelação, no entendimento da palavra, na pregação, no evangelismo, no dom de cura divina? A destruição está vindo aí, está a caminho, está a caminho. Eu não gosto de ficar pregando sobre história e falando da história e disso e daquilo. Não, meus irmãos. Eu falo coisas que te levam à salvação. A salvação. E o que te leva à salvação é você entender a palavra do Senhor. É uma vergonha, né, dizer que no Brasil 60% dos brasileiros são evangélicos. Nos Estados Unidos, 90% são evangélicos. E são os países que mais abortam, mais matam crianças todos os dias. Mais destroem vidas todos os dias, vidas inocentes. E nós batemos no peito e dizemos que 60% dos brasileiros, 70% são evangélicos. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos se alimentar mais da palavra do Senhor. Vamos viver mais em Cristo, com Cristo e para Cristo. Vamos estudar mais a palavra do Senhor, meus irmãos. Para que você entenda o trabalhar de Deus na sua vida. O trabalhar do Senhor na sua vida. Está muito claro. Não tem como não entender, meus irmãos. Veja no 17, porque tudo isso está acontecendo. Veja no 16, no versículo 16, no 17, por que isso vai acontecer. E dizia aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos
do rosto daquele que está assentado sobre o trono da sua ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira, da sua ira, e quem poderá subsistir? Já está determinado, meu irmão, já está determinado, minha irmã. Quem sabe você pensa, mas isso é para os gentios, isso é para os desviados, isso é para os ímpios. Você sabe o que é um gentio, irmão? Você sabe o que é um gentio, irmã? Gentio é aquele que nunca ouviu o evangelho, nunca ouviu a palavra do Senhor. Crente, até o diabo crê e estremece, a palavra diz, mas não obedece. O evangelho é aquele que leva a vida, o evangélico é aquele que leva a vida de qualquer jeito. Ele veio para a igreja, mas continua com todas as práticas do mundo. Tudo que ele fazia no mundo, ele continua fazendo, estando na igreja. E o ímpio é toda aquela pessoa que você pode fazer uma piedade e você não faz. Então você cometeu uma impiedade. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio. Eu posso me tornar um ímpio hoje? Tive a chance de cometer uma piedade e não cometi, e cometi uma impiedade, então eu me tornei um ímpio. Esse é o ímpio que a Bíblia fala. Todos os dias você pode orar, você pode ler a palavra do Senhor, você pode se alimentar da palavra do Senhor. Pregar o evangelho para alguém, cometer uma piedade, mas você não comete. Então você comete uma impiedade porque não fez. Você pode socorrer uma pessoa, por exemplo, no sinaleiro, com dinheiro para comprar o pão, comprar uma água, um medicamento. Aí você tem dinheiro na rua, você tem dinheiro, eu não dou dinheiro porque ele vai comprar droga, vai beber, vai fazer isso. Você não sabe da vida dele. Você acabou de cometer uma impiedade. E às vezes Deus mandou aquela pessoa ali só para te provar. Porque Deus tem uma bênção grande ali na frente, mas por causa da sua impiedade, você permitiu que o diabo continue segurando a sua bênção. Você entende? Entende essa classificação? E o que é um cristão? O cristão é aquele que está pronto para morrer a qualquer momento, porque ele está desprendido das coisas da terra. Está desprendido da esposa, dos filhos, do dia a dia, dos negócios, da política, do dinheiro, do poder, do ego, da ganância. O cristão ele está sempre pronto para partir para a glória, porque ele anseia estar com Jesus, ele anseia, ele levanta, ansioso para estar com Cristo, e ele vai dormir ansioso para estar com Cristo, porque esse mundo jaz do maligno. Esse é o cristão. O cristão não se mistura com política, com religião, com isso, com disse-me-disse. Ele não fica defendendo uma bandeira, porque eu sou dessa igreja, porque eu sou daquela igreja, porque na minha igreja é melhor, porque na minha igreja faz isso, porque na minha igreja faz aquilo. Meus irmãos, isso não é política de cristão, cristão não faz isso. Cristão não faz isso, cristão não se mistura com essas coisas da terra. Cristão, ele ama o Senhor, ele tem prazer em obedecer a palavra do Senhor. O tempo todo ele está buscando a Deus em oração, seja em pensamento, seja em voz alta. Está sempre ligado no trono da glória com o Senhor, corrige suas palavras, não diz palavrão, não conta piada, não fica perdendo tempo com redes sociais, não fica perdendo tempo com televisão, com novela, com filme, com toda essa podridão que o diabo lança aí, com futebol, com carnaval, com praia. Não, o cristão não tem prazer nisso. O prazer do cristão é orar, é estudar a palavra, é falar com Deus, é estar com Deus, é estar ligado no trono da glória, sempre disponível para fazer a obra do Senhor. Essa é a atitude do cristão. Então o cristão ri para esses problemas que vai vir. Ele ri.
O cristão não dá bola. O cristão, ele ama o Apocalipse, ele ama. Ele ama. Porque isso não amedronta o cristão. Porque ele está sempre pronto para morrer. Quando ele passar pela cortina da morte, ele vai olhar para trás e vai rir da cara da morte, porque ele está nos braços de Jesus. O cristão fica feliz de ver essas situações citadas aí na Bíblia, porque não é para ele. Ele não dá mínima para isso. Ele não dá mínima. Ele está pronto para morrer a todo momento. Mas é o Senhor que está falando isso que vai vir. Como que você está, minha irmã? Como que você está, meu irmão? Como que tem sido o seu dia? Como que você tem vivido? Como que você tem andado? Como que você tem estado na presença do Senhor agora, se o Senhor te chamar agora? Você está pronto para ir? Você está pronto para ir, minha irmã? Ou as coisas aqui da terra são mais importantes para você do que você estar com Cristo? Está vindo uma destruição aí, está vindo uma destruição. Corra para os braços de Cristo. Corra para os braços de Cristo. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É aquele que habita, minha irmã. É aquele que habita, meu irmão. Você tem certeza que você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Você tem certeza, você está 100% seguro que você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, você não tem medo disso, você não tem medo da morte, você não tem medo de nada que o diabo possa te fazer, de nada. Você não tem medo de nada que o homem possa te fazer. O pior que o homem possa te fazer, o que o diabo possa te fazer, é ceifar a tua vida. Quando ele ceifar a tua vida, ele está te jogando nos braços de Jesus, se você estiver preparado. O cristão não fica pedindo misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, Jesus. Não. O cristão em tudo ele agradece a Deus, porque morrer para ele é como Paulo disse. Morrer é lucro, viver é lucro. Morrer é estar com Cristo, viver é com Cristo, e conforme algumas versões diz. E morrer é lucro. O cristão não tem medo da morte. Não tem medo. Ele ama a morte porque a morte é o acelerador para ele estar nos braços de Jesus. O cristão ama a morte porque a morte vai acelerar a ida do cristão para os braços de Jesus. Ele ri da cara da morte. Ele ri. A morte não assusta um cristão. A morte não assusta o cristão. E você? E você? Pense em você, você está preparado. Você está preparado? Se você ainda teme a morte, minha irmã, se você ainda teme a morte, meu irmão, você ainda não é um cristão verdadeiro. Lamento dizer, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Paulo disse, terminei a carreira e guardei a fé, porque ele estava vendo ali os algozes dele já vindo para ceifar a sua vida. João Batista, você pensa que João Batista ficou gritando misericórdia, Senhor? Pedro, Paulo, João e os outros apóstolos. Cristão não fica gritando misericórdia, Senhor. Em tudo ele dá graças a Deus, porque ele sabe que em tudo Deus tem um plano para abençoar a sua vida. Morrer é viver, meus irmãos. Morrer é viver com Cristo e em Cristo para sempre. Se o viver é que é lucro, morrer é viver mais ainda. Mais ainda. Porque você vai viver com Cristo. Com Cristo e em Cristo e para Cristo. Pense nessa palavra, olhe para dentro do seu coração, olhe para a sua situação. Olhe para a sua situação. Em qual grupo você está? Grupo dos crentes, grupo do evangélico, grupo dos ímpios ou grupo dos cristãos?
Qual grupo você está? Pense nisso, analise e estude a palavra do Senhor para você entender e ver as profecias de Deus na sua vida, meu irmão. Ver as profecias de Deus na sua vida, minha irmã. Medite nessa palavra. De dia e de noite, conforme o Senhor falou para Josué. Conforme o Senhor falou para Josué, medite no livro dessa lei de dia e de noite, ou não se aparte de ti o livro dessa lei, e medita nele de dia e de noite. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Examinais as Escrituras, porque nela está a salvação, meus irmãos. E a salvação é esta, que ame o Senhor sobre todas as coisas, Jesus Cristo, como Filho de Deus vivo, e obedeça aos seus mandamentos, obedeça a sua palavra. O próprio Jesus disse, se alimente dessa palavra, se alimente dessa palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em nome de Jesus Cristo. Amém.